Segunda ocasião, eu gostaria de pensar com vocês no texto de 1 Coríntios, verso 18 em diante. 1 Coríntios, do verso 18 em diante, até o capítulo 2, versículo 5. Vou fazer a leitura da Palavra de Deus aqui na versão da NAA, Nova Almeida Atualizada. Pelo menos na liturgia eu vi que está projetando com ela, né? Diz assim a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria? Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi em nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, o marketing permeia a nossa vida. Ligamos a televisão, acessamos as redes sociais, andamos pelas ruas, andamos pelos shoppings, nós vemos que estamos cercados pelo marketing. E o marketing moderno, ele procura destacar para vender alguma coisa, para promover alguma coisa, um produto ou um serviço. Ele procura destacar algumas coisas. E os marqueteiros, eles usam então algumas estratégias. E basicamente nós vamos ver
na maior parte do marketing que nos cerca, há 3 características. Primeiro, os marqueteiros, eles procuram destacar as melhores qualidades do produto. Eles maqueiam, eles destacam o que dá para ser destacado, eles ocultam aquilo que deve ser ocultado de baixa qualidade ou de algo ruim que há de fato e que eles conhecem naquele produto. Então eles procuram destacar aquilo que supostamente há ou de fato há de melhor no produto, visando o seu público-alvo. Além disso, uma outra estratégia deles é que eles procuram, em muitos casos, usar as qualidades daqueles que se utilizam de um produto ou de um serviço. Então, se você quer vender uma boa marca de relógio, um relógio caríssimo, você vai destacar que só pessoas chiques, só pessoas importantes, só pessoas ricas, finas, utilizam daquele produto, utilizam aquele relógio, utilizam aquela roupa, utilizam determinada marca de celular, e assim vai. Então, eles procuram muitas vezes destacar e mostrar quem é o tipo de pessoa que usa determinada coisa ou serviço. E para dizer, você quer ser assim? Você quer ser uma pessoa importante? Então use isso também. Você vai ser como eles. Uma terceira característica também do marketing é que em muitas campanhas de publicidade, você vai observar que procuram se utilizar de pessoas famosas, de artistas, de atletas, de personalidades públicas conhecidas, respeitadas, famosas e habilidosas, para que aquilo sirva de propaganda positiva para determinado produto ou serviço. E nós vamos observar no nosso dia a dia que de fato essas 3 estratégias, juntamente com outras coadjuvantes, elas são bem sucedidas, elas funcionam para promover determinados produtos, para promover determinados serviços. Isso tem funcionado no nosso mundo. E quando a gente pensa então nessas estratégias, e então a gente olha para aquilo que o apóstolo Paulo descreve nesse texto, uma coisa que nós poderíamos pensar imediatamente é: eu acho que Paulo não sabia nada disso. Ou melhor, Deus parece que ele ignora tudo isso. Parece que Deus é péssimo em marketing, é péssimo em vender o seu produto, é péssimo em promover o seu evangelho, é péssimo em divulgar a Cristo por todo mundo, porque Deus não se utiliza dessas estratégias bem-sucedidas. Mas infelizmente, irmãos, apesar desse texto ir na contramão do marketing moderno, nós vamos observar que muitas igrejas, muitos pregadores, eles se utilizam justamente dessas estratégias que estão no mundo. Quando a gente pensa muitas vezes sobre evangelização, uma das primeiras coisas que vem à mente nossa, como cristãos, como pregadores, como evangelistas, é qual é a estratégia que a gente vai usar. Primeira coisa que a gente pensa, em vez de a mensagem, o que é adequado para a mensagem, o que agrada a Deus na mensagem, o que agrada a Deus na forma de transmitir. Em vez de pensarmos isso em primeiro lugar, não, a gente pensa qual é a estratégia, qual é o método que nós vamos nos utilizar. Além disso, o que se ouve muitas vezes nos arraiais evangélicos é sobre adaptar a mensagem. Precisamos adaptar a mensagem, precisamos tornar o evangelho, a mensagem relevante para as pessoas. Mas a grande questão é: o evangelho é irrelevante para as pessoas? O evangelho puro e simples, ele é irrelevante, de maneira que eu tenha que torná-lo relevante? Será que eu preciso adaptar a mensagem para os ouvintes, para que essa mensagem seja mais agradável, seja mais aceitável, seja mais tolerável para os ouvidos sensíveis, delicados ou exigentes do nosso tempo? E aqui, irmãos, Paulo nos dá alguns princípios que nós devemos levar seriamente em consideração
se nós queremos ser fiéis a Deus e se queremos ser fiéis a Deus na transmissão do Evangelho de Cristo para as pessoas que estão à nossa volta, para a nossa família, para o nosso bairro, onde quer que o Senhor nos levar. Então a pergunta que nós devemos responder é: o que nós devemos entender ao proclamarmos o Evangelho de Cristo? Como que a gente deve fazer isso? E o tema para nós refletirmos aqui é como Deus demonstra o poder salvífico no Evangelho. Então, se a gente quer transmitir o Evangelho, levar o Evangelho, primeiramente a gente precisa entender como que Deus demonstra um poder, como que Deus salva com o seu poder, como que Deus demonstra esse poder salvador através do Evangelho. E quando nós lemos e estudamos sobre o contexto da carta aos Coríntios, ou das igrejas ali na cidade de Corinto, nós vamos observar que as igrejas ali eram acostumadas a exaltar o homem, eram igrejas acostumadas a exaltar coisas aparentemente poderosas, grandiosas. E o que a gente observa na descrição de Paulo aqui nesse texto, e também no restante da carta aos Coríntios, na primeira e também na segunda carta, é que Deus vai na contramão de tudo isso. Deus vai na contramão daquilo que o homem costuma fazer, daquilo que o homem costuma ter como excelente, como bom, como desejável, como positivo. E aqui Paulo mostra que Deus usa uma tríade de fraquezas para demonstrar o seu poder. Então nós vamos ver basicamente três coisas aqui nesse texto. Que o Salvador Todo-Poderoso, ele demonstra primeiro o seu poder salvífico através da fraqueza do Evangelho, da mensagem do Evangelho, que soa fraca aos ouvidos humanos. Está aí do verso 18 ao verso 25. Segundo, através da fraqueza dos evangelizados. Está aí do verso 26 ao 31. E terceiro, ele usa, e para demonstrar o seu poder salvífico, a fraqueza dos evangelistas. Está no capítulo 2, do verso 1 a 5. Vamos passar rapidamente por esses três pontos, para entendermos como que Paulo coloca essas verdades aqui para nós. Então a primeira coisa é que Deus demonstra o seu poder salvador, ou o seu poder salvífico, através da fraqueza da mensagem do Evangelho, a fraqueza do Evangelho. O que Paulo descreve aqui é que a mensagem da cruz, ela soa como fraca. A ênfase de Paulo aqui é na mensagem, é no conteúdo do Evangelho, centrado na cruz de Cristo. E ele vai mostrar aqui nesse texto que quando o Evangelho é pregado com fidelidade, com pureza, esse Evangelho soa como fraco aos olhos humanos, aos ouvidos humanos. Esse Evangelho é percebido como algo fraco, algo desprezível, algo que não tem valor nenhum para o ser humano. Essa é a percepção que o homem natural tem do Evangelho. Então, o que Paulo mostra aqui nesses versículos 18 a 25 é que esse Evangelho sempre é recebido como loucura, como fraqueza para aqueles que estão se perdendo. Para as pessoas sem Deus, para as pessoas que não foram despertadas por Deus, para as pessoas cujo Espírito de Cristo não abriu o coração ainda, esse Evangelho sempre será loucura, sempre será desprezível. Essa é uma afirmação clara que Paulo diz. Ele usa no verso 18, ele diz certamente, a palavra da cruz é loucura. Ele não tem dúvida disso. Então, se a palavra da cruz é loucura, o que a gente deve fazer? A gente deve melhorá-la? Irmãos, a gente não deve se atrever a melhorar aquilo que Deus mesmo produziu, aquilo que Deus mesmo projetou, aquilo que Deus mesmo planejou. Ele planejou o Evangelho para ser isso. Quem somos nós para dizer que essa mensagem não está boa e vamos atualizá-la? Vamos torná-la mais relevante? Vamos torná-la mais palatável? Vamos torná-la mais agradável? Paulo diz, certamente é loucura.
ele não tinha dúvida. Mas eu acho que muitas vezes nós temos dúvida. Nós achamos que com um retoque, com uma maquiagem, quem sabe com a iluminação certa, igual os marqueteiros fazem, a gente pode tornar aquilo que é loucura, sabedoria. E Paulo dizer, não, ela é loucura. Mas por outro lado, Paulo vai dizer que também ela não é só loucura e fraca, mas ela é forte. Mas forte não para aqueles que estão perecendo, mas para aqueles que são salvos. Então ele coloca de um lado, essa mensagem é fraca, ela é louca para quem está se perdendo, mas para aqueles que são chamados, para aqueles que são salvos, para aqueles que são escolhidos, ela é sabedoria de Deus, e ela é força de Deus, ela é o poder de Deus para a salvação. Então Paulo quer que nós entendamos isso, que nós, ao melhorarmos supostamente a mensagem, ela não vai salvar aqueles que se perdem, porque assim nós estamos adulterando. E para aqueles que são salvos, uma mensagem adulterada não vai servir. Nós precisamos pregar o próprio Evangelho de Cristo na sua pureza, para que as pessoas possam ouvir. E a gente deve entender claramente aqui, irmãos, que quando Paulo está falando aqui que o Evangelho é loucura para aqueles que se perdem, ele não está falando de bizarrices, de palhaçadas, literalmente, como a gente vê aí, que evangélicos hoje em dia promovem nas igrejas. Porque às vezes a gente vai repreender uma atitude que está errada, uma atitude que não tem base bíblica, um comportamento totalmente absurdo, quase louco, em alguns cultos, e as pessoas falam, não, mas o evangelho é loucura. Mas Paulo não está falando disso, ele está falando da mensagem, ele não está falando do nosso comportamento errado, do nosso comportamento meramente para agradar as pessoas, para entreter as pessoas, ou de qualquer outra bizarrice que a gente vê nas igrejas. Ele está falando que é o evangelho que é como uma loucura. E Paulo quer que a gente entenda que através do evangelho, da cruz de Cristo, Deus quer demonstrar toda a impotência e tolice humana, que jamais pode ir a Deus por sua própria força e por sua própria sabedoria. É por isso que Deus escolheu um evangelho assim, irmãos. Um evangelho que humanamente ele de fato não pode salvar. Um evangelho que soa fraco, uma mensagem que soa tola aos olhos de muitos, principalmente no nosso tempo. Se já era assim no tempo de Paulo, imagina no nosso tempo. E ele quer que nós entendamos que esse evangelho é assim, porque é assim que Deus demonstra a impotência humana. E como que Deus, através disso, quer demonstrar que só Ele pode salvar. Paulo quer que nós entendamos que nós não devemos cair na tentação enganosa de tentar agradar os nossos ouvintes, quer seja religiosa, ele cita aí judeus, quer sejam pessoas intelectuais, e ele cita os filósofos. Então ele coloca de um lado pessoas bem religiosas e pessoas bem intelectuais, judeus e filósofos gregos. E ele está dizendo, olha, nós não agradamos essas pessoas. Ele vai dizer aí, os judeus pedem o quê? Sinais, milagres. Não é assim que muitos religiosos agem? Eles querem vir na igreja e querem ver o quê? Milagres. Se eles verem milagres, aí eles vão se convencer. Se eles verem profetas, assim eles vão se convencer. E Paulo diz, não, nós não damos sinais, milagres para agradar religiosos. Mas por outro lado também diz, nós também não damos para agradar pessoas intelectualizadas, racionalistas, o racionalismo e a filosofia que eles desejam obter na igreja. Nós não devemos tornar a igreja um palco de debates inócuos, de especulações filosóficas ou mesmo teológicas, para agradar pessoas que são fascinadas com essas discussões e elucubrações. Não, Paulo quer que nós entendamos que o centro da nossa obra como cristãos tem que ser a pregação do evangelho, que vai ser sempre fraqueza para religiosos, vai ser loucura para intelectuais, mas sempre ela vai ser sabedoria de Deus para aquele homem que foi chamado, e vai ser poder de Deus para aquele homem, para aquela mulher que foi
pelo Senhor. Então, irmãos, o que nós devemos fazer? Pregar o puro e simples Evangelho da cruz, sem tirar nem acrescentar nada a ele, sem nos atrevermos a melhorá-lo, mas também não devemos acrescentar algo que soterre o Evangelho debaixo de um monte de entulho especulativo e que impede as pessoas de ver o que de fato é o Evangelho. Irmãos, o que a gente pode concluir dessa primeira parte aqui? Primeiro, que nós devemos ter coragem para pegar a mensagem de que Cristo morreu numa cruz, porque nenhum homem tem poder e sabedoria para ir até Deus. É por isso que ele morre numa cruz. Nenhum homem é capaz, nenhum homem tem condição por si mesmo de ir, e nós precisamos ter coragem de continuar pregando essa mensagem, e que nenhuma obra e religião humana pode levar alguém para Deus a partir da cruz de Cristo. Nós devemos continuar pregando isso com coragem, devemos ter a fidelidade de não adulterarmos essa mensagem, sermos fiéis, sermos zelosos, sempre nos certificar se estamos anunciando sempre, em todas as mensagens, em todas as aulas, em todas as conversas, o Evangelho de Cristo. Esse Evangelho que é louco, esse Evangelho que é fraco, mas ao mesmo tempo, para aquele que Deus toca e desperta, ele é sempre poder, ele é sempre sabedoria de Deus. Portanto, nós devemos entender que Deus demonstra o seu poder salvífico através da fraqueza do Evangelho. E em segundo lugar, irmãos, a segunda forma de Deus demonstrar o seu poder salvífico é através da fraqueza dos evangelizados. Então, se a primeira forma é através da fraqueza do Evangelho, a segunda forma é através de outra fraqueza, do próprio alvo dessa mensagem, das próprias pessoas que são evangelizadas. E Paulo vai descrever essa fraqueza daqueles que são receptores, ouvintes dessa mensagem, a mensagem do Evangelho, nos versos 26 ao verso 31. E aqui então a ênfase de Paulo é sobre a fraqueza desses que ouvem, como que aqueles que são portadores da mensagem, aqueles que ouvem e recebem essa mensagem, eles são diferentes daqueles usuários de produtos modernos, que são sempre os melhores da sociedade, sempre os mais ricos, sempre os mais bonitos, sempre os mais inteligentes, sempre os mais aclamados na sociedade. Ele vai dizer: irmãos, considerem na vocação de vocês, olhem para vocês, olhem para quem vocês são. E ele vai dizer: não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos de nobre nascimento, nem muitos poderosos. Olhem quem vocês são. Ele está se dirigindo para Corinto, para uma igreja que só gostava de exaltar coisas grandiosas, pessoas grandiosas. E ele está dizendo: quem são vocês que receberam o Evangelho? Vocês são alguma coisa nesse mundo? Claro que havia pessoas importantes ali, como em todas as igrejas há pessoas, às vezes, na sociedade um pouco mais destacadas, mas veja, ele está dizendo: não é muitos, não é a maioria. A igreja primordialmente não é composta dessa classe de pessoas. Embora o Evangelho seja poderoso para salvar até mesmo intelectuais, até mesmo pessoas importantes, de nobre nascimento, milionários, contudo Deus faz questão de demonstrar esse poder, não chamando muitos desses, para humilhar e para destacar que o Evangelho, ele não é dado nem é recebido por causa da qualidade de quem está ouvindo e está recebendo essa mensagem. Porque muitas vezes nós podemos pensar assim: essa mensagem foi para mim porque eu sou muito importante, ou eu fui salvo porque eu sou muito inteligente e consigo entender coisas que aquela senhorinha, Dona Maria, lá no fundo da igreja, ela não consegue entender. Não, Deus quer destacar isso aqui nesse texto, e Paulo está fazendo isso, inspirado por Deus, para mostrar que Deus quer que ninguém se orgulhe diante dele, por causa daquilo que é, ou por causa daquilo que faz. Não,
Todos nós somos pequenos, todos nós somos humilhados diante do pecado. O pecado nos nivela todos ao chão, desde o rico ao pobre, desde o intelectual à pessoa analfabeta. O pecado nivela a todos. E o Evangelho é aquele que ergue a todos, igualmente também. Então, irmãos, nós devemos entender o que Paulo está destacando aqui, que nós não devemos imaginar que nós somos alguma coisa diante de Deus, e que Deus se importa com aqueles que são alguma coisa na sociedade, então Deus se volta para essas pessoas. Na verdade, Deus quer que esse evangelho fraco seja dado para pessoas fracas, pessoas humildes, pessoas desprezadas, pessoas que não são, para quê? Para que Ele assim reduza a nada aqueles que acham que são alguma coisa, aqueles que acham que são poderosos, aqueles que acham que são importantes, aqueles que acham que são muito inteligentes e perspicazes e sábios. Deus quer humilhar, Deus quer mostrar a real condição. Quando Deus nos humilha, Ele não está fazendo nada mais do que mostrar o estado em que nós estamos, despertar a nossa consciência para o fato de que somos pecadores e que sem Ele nós estamos arruinados. E se queremos ser salvos, nós devemos nos humilhar, reconhecendo a nossa situação e reconhecer a necessidade desse evangelho, que sou fraco, que sou tolo aos olhos humanos. Então, Paulo destaca aí, se nós queremos nos orgulhar de alguma coisa, se devemos nos alegrar com alguma coisa, não é com aquilo que nós somos, não é com a nossa capacidade, não é com o nosso status. Ele vai dizer, se temos que nos orgulhar de alguma coisa, é de quem Cristo é e daquilo que Ele faz por nós. Está aí nos versos 30 em diante, 30 e 31. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus. Vocês que são tolos, vocês que são desprezados, vocês que não são nada, ele vai dizer, vocês são dele, isso é que importa. O qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria. Vocês que não se consideram sábios, intelectuais, filósofos, Cristo é sabedoria para vocês. Se orgulhe dele, não daquilo que você tem de sabedoria. Você que se considera pecador, injusto, um criminoso, desprezado, olha para ele, ele é a justiça, se alegre nele, se orgulhe dele, da justiça dele, não sua, não das suas obras. Você que luta com o seu pecado, você que é pecador, olha para ele é a santificação, ele é a santidade em pessoa, ele é aquilo que você vai ser por obra dele, orgulhe-se dele, ele é a santificação. Você que está preso no pecado, na tolice desse mundo, ele é a redenção, ele que te livra, ele que te compra, ele que paga o preço para que você seja redimido. Ele se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se orgulhar, orgulhe-se do Senhor. Irmãos, o evangelho é louco e ele é para pessoas loucas. O evangelho é fraco e é para pessoas fracas. Para quê? Para que Deus demonstre o poder dele e a sabedoria dele, e não a nossa sabedoria, e não a nossa força. Então o que nós devemos fazer diante disso? Devemos reconhecer a nossa real condição diante de Deus. Somos pecadores, desprezíveis, jogados na lama do pecado, e que não merecemos nada diante do Senhor. Não há nada de status, de valor desse mundo, que possa nos fazer merecer algo diante de Deus. Então nós devemos ser humildes, pois Deus não nos escolheu com base no que somos, mas com base em quem Cristo é, porque Ele é soberano, porque Ele é gracioso. Então não há valor nas nossas obras, há valor na obra de Cristo, e é nela que nós devemos nos orgulhar. E se há uma coisa, irmãos, que a morte de Cristo
demonstra e comprova claramente, não é o nosso valor, como alguns dizem, que a cruz mostra o nosso valor. Não, a cruz mostra o quanto nós somos criminosos e desprezíveis diante de Deus, ao ponto de Deus, para resolver o nosso problema, ter que matar o seu filho na cruz, o ponto dele ter que morrer na cruz. A cruz mostra não o nosso valor, mas mostra a nossa depravação, mostra a nossa impotência, mostra a nossa tolice diante de Deus. Então a cruz é destruidora de qualquer suposta autoestima que a gente escuta as pessoas pregando aí, que você precisa mais autoestima. Você está vivendo assim é porque você falta autoestima. Você está deprimido é porque falta autoestima. Você está ansioso é autoestima. É o que se prega. Mas a cruz, ela é radicalmente contrária à autoestima. A cruz nos ensina a estimar não a nós, mas estimar a Cristo. Se alguém tem que se orgulhar, se orgulhe de Cristo, estime a Ele acima de todas as coisas. Então, portanto, queridos, o que nós vimos até aqui é que Deus demonstra o seu poder salvífico, primeiro, através da fraqueza do Evangelho, segundo, através da fraqueza dos evangelizados, e terceiro e último, Deus demonstra o seu poder salvífico através da fraqueza dos evangelistas. Aqui o enfoque do apóstolo Paulo, no capítulo 2, verso 1 a 5, é na fraqueza daqueles que são mensageiros desse evangelho, que levam esse evangelho adiante. Então, se o evangelho, ele aos olhos humanos, ele é fraco, se aqueles que recebem o evangelho, ouvem o evangelho, são fracos, será que ele deve ser anunciado através de pregadores fortes? Será que ele deve ser anunciado de pregadores eloquentes? Será que ele deve ser anunciado através de pregadores super, hiper, mega intelectuais e filósofos nesse mundo? Paulo vai dizer que não. Então o que Paulo enfatiza aqui nessa parte do texto é sobre essa fraqueza dos evangelistas que pregam a mensagem da cruz de Cristo. E Paulo usa aqui o seu próprio exemplo. Ele destaca a sua própria atitude ao pregar o evangelho. E veja, irmãos, só para a gente se situar, Paulo, que está escrevendo isso aqui, ele era uma pessoa estudada, era uma pessoa que falava várias línguas, era uma pessoa que conhecia a sabedoria dos judeus, a lei dos judeus profundamente, e conhecia também os filósofos gregos, conhecia a filosofia, cita em diferentes ocasiões, escritos em Atos dos Apóstolos, no seu discurso lá em Atenas, cita filósofos gregos, os quais muitos nós nunca jamais lemos ou conhecemos. Então ele era um homem que tinha toda a condição de se orgulhar em termos humanos. Mas qual é o exemplo que ele nos dá aqui? E o que ele nos destaca sobre a sua atitude? Ele destaca aqui que para estampar em nós a beleza e o poder do Evangelho de Cristo, Deus usa a nossa fraqueza, para ficar claro que nós fomos salvos, não porque aquele que nos transmitiu o Evangelho era muito bom, não porque aquele que nos transmitiu o Evangelho era muito eloquente, mas porque a mensagem que foi transmitida a nós, ela era a sabedoria de Deus e ela era o poder de Deus. Então Paulo vai dizer isso: irmãos, quando eu estive com vocês, anunciando o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Por que ele está dizendo isso? Porque ali em Corinto, uma cidade cosmopolita, uma cidade que era um porto, onde afluíam pessoas de todos os lugares do Império Romano, da Grécia, aqueles homens, eles eram fascinados com a sabedoria grega, com a filosofia grega, com o discurso retórico dos gregos. E Paulo está dizendo para esse: eu não fiz com ostentação de linguagem, ou seja, eu não fiz com uma eloquência humana. Por que ele fez assim? Porque ele não tinha condição? Porque Paulo era ruim de discurso? Não, ele vai dizer: porque eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Então veja que foi intencional da parte de Paulo. Paulo se despojou
de tudo aquilo que ele tinha de recursos humanos, para que ele não se ostentasse, para que ele não demonstrasse através da sua linguagem e através do conteúdo da sua pregação uma sabedoria humana. Ele queria que na sua fala, na sua evangelização, Cristo fosse estampado, Cristo fosse destacado, Cristo fosse pregado e conhecido das pessoas. E então ele vai dizer qual era a sua própria postura. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. Então Paulo está dizendo, olha, eu não vinha de maneira arrogante, soberba, me postando diante de vocês, mas eu me mostrei como fraco, eu demonstrei temor e grande tremor. Sabe aquela pessoa que quando ela vai em público para falar, ela treme nas bases? É basicamente isso que Paulo está dizendo. Ele não se sentia à vontade para falar, ele não sentia que tinha os ouvintes cativos, porque ele era uma pessoa muito carismática, ele era uma pessoa magnética, como muitos dizem, que os pregadores e as pessoas que ensinam têm que ser. Não, foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. E tanto é que muitos estudiosos entendem que essa era um dos grandes pontos de tensão entre Paulo e os coríntios, porque os coríntios queriam pregadores eloquentes, magnéticos, carismáticos, e Paulo se recusava a ser assim, porque ele queria destacar não a ele queria destacar a Cristo, o conteúdo da mensagem, e que se alguém deveria ser salvo, não seria por causa das qualidades do pregador, mas seria pelas qualidades da pregação, do conteúdo da mensagem do Evangelho, que é Cristo. Então ele continua dizendo no verso 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então a preocupação de Paulo está aqui. As pessoas não quererem ouvir, não virem e ficarem na igreja, ali em Corinto e aqui, por causa do pregador que é muito intelectual e que discute temas relevantes para a nossa sociedade, etc, que fica só discutindo política, que fica só discutindo filosofia, porque tem muitas pessoas intelectuais que querem discutir isso, ou pessoas eloquentes, carismáticas, que prendem as pessoas não por causa do conteúdo, mas por causa do jeito delas falarem, o jeito delas pregarem. Paulo diz, eu não queria que vocês se apegassem a isso, eu queria que vocês vissem em mim o poder do Espírito de Cristo, anunciando o Evangelho dele, porque o Espírito foi enviado para exaltar a Cristo. Quando Jesus disse que o Espírito viria, ele disse que viria para glorificá-lo. E o papel do Espírito é pegar pregadores fracos, pregadores que não são eloquentes, e usá-los na sua fraqueza humana, nas suas dificuldades de comunicação, na sua falta muitas vezes até de um intelecto rebuscado, mas que ao mesmo tempo são fiéis em anunciar o Evangelho. E o Espírito então pegar isso e usar a fala desse pregador desprezível e humano, fraco, para transmitir aquilo que realmente salva, que é Cristo. Para quê? Para que no final das contas você não diga, eu fui salvo porque aquele pregador é muito grande. Não, você possa dizer, eu fui salvo porque o Deus que enviou esse pregador, ele é muito grande, e o poder dele é muito grande, e a salvação dele é muito grande, e então é ele quem me salvou. E você não se orgulhe do seu pregador, mas se orgulhe de Cristo. Então Paulo quer que a nossa fé, irmãos, seja apoiada não em coisas humanas, sabedoria e força humana, mas sim no poder de Deus, no Evangelho de Cristo para as nossas vidas. Então o que nós devemos fazer?
fazer diante de tudo isso aqui? Nós devemos ter foco e simplicidade. Veja que Paulo diz que ele decidiu nada saber. Ele decidiu, foi intencional, ele tinha consciência do que ele estava fazendo. Não é porque ele não tinha condição de fazer diferente. Ele está dizendo: eu decidi dessa maneira, é assim que eu vou me comportar, é assim que eu vou agir como pregador. E nesse foco dele, ele buscou ter sempre Cristo no centro. Sempre Cristo deveria ser exaltado, sempre Cristo deveria ter o primeiro lugar, sempre Cristo deveria ser o motivo de orgulho e de alegria dele e dos seus ouvintes. Então é o foco dele, o foco. E a simplicidade ao mesmo tempo, porque é somente a Cristo, somente. Ou seja, simplicidade. A gente quer ensinar muitas coisas, quando muitas vezes as pessoas não entenderam nem o simples, nem aquilo que é essencial. Então nós precisamos ter um foco e ter a simplicidade de ensinar apenas Cristo crucificado. Ele deve ser o conteúdo, e ele deve ser o norte, ele deve ser o alvo da nossa pregação. Ao mesmo tempo, irmãos, isso aqui também nos ensina outra coisa, nos ensina a termos dependência e confiança no Espírito de Cristo. Veja que Paulo está dizendo que ele pregava assim para que nós nos apoiássemos, a nossa fé, melhor dizendo, se apoiasse, não em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então nós precisamos depender dele, entender que por mais que a gente use um discurso rebuscado, se não for o poder do Espírito, nós jamais vamos crer. Por mais que a gente seja eloquente, inteligente, por mais que a gente leia e estude, se o Espírito Santo não convencer, o nosso trabalho foi totalmente vão. E muitas vezes o perigo é que pela eloquência, pelas nossas qualidades pessoais, pelo carisma, as pessoas fiquem de fato na igreja. A igreja até enche, cresça, se torne até conhecida e famosa. Mas quando Deus olha para aquela igreja, Ele só vê alguns poucos crentes, porque a maior parte que está ali, na verdade, é apenas cabras que foram entretidas ou magnetizadas pelas qualidades do pregador, mas não redimidas e tornadas ovelhas por causa do poder de Cristo e do Espírito dele. Então devemos depender dele, devemos confiar nele, para que de fato as pessoas que ouvirem o Evangelho, crerem no Evangelho, de fato sejam ovelhas e não cabras, e não bodes que não foram redimidos. Portanto, queridos, diante de tudo isso, nós devemos aprender a agir. Quando formos anunciar o Evangelho, que possamos nortear a nossa postura, a nossa pregação, através desses princípios. Entendemos que a mensagem sempre vai soar como fraca para o ser humano, sem Cristo. Mas acredite, essa mensagem é o poder de Deus. Essa mensagem é a sabedoria de Deus. Então anuncie a Cristo. Se as pessoas vão ouvir e vão atender o Evangelho, não é conosco, é simplesmente o poder de Deus, que vai convencê-la de aquilo que ela achava fraco, que é forte, de que aquilo que ela achava tolo, na verdade, é o maior mistério da sabedoria de Deus. Então devemos ser fiéis, devemos ser zelosos, devemos nos guardar de erros e de metodologias humanas que soterram o Evangelho e que só destacam qualidades humanas, só destacam força humana e não a Cristo e não o seu Evangelho. Então nós devemos fugir da tentação de tornar a palavra de Deus adaptável e palatável aos ouvintes desse mundo, porque nós não podemos desfazer o escândalo da cruz de Cristo. A cruz sempre será um escândalo para aqueles que não têm o Espírito de Cristo, sempre será motivo de tropeço, sempre será o motivo das pessoas rejeitarem. Então nós devemos sempre nos voltarmos para Cristo, e sempre que nós olharmos para métodos e formas de apresentarmos o Evangelho, nós podemos ter certeza que nós vamos correr a tentação de adulterar essa mensagem, e precisamos então voltar à fidelidade à palavra,
para não corrermos o risco de adulterarmos o Evangelho de Cristo, para torná-lo mais palatável. E por fim, que o poder salvífico de Deus possa ser demonstrado através de nós, não através das nossas habilidades, mas através da eficácia dele em chamar pessoas. Então, irmãos, Deus faz isso, por quê? Por que Deus usa coisas fracas? Deus usa coisas fracas porque Ele é forte. Ele é forte. É porque Ele é forte, é porque Ele é sábio, que Ele consegue usar as coisas mais fracas e mesmo assim demonstrar poder e demonstrar sabedoria. Que Deus nos abençoe e nos capacite a seguir esse exemplo demonstrado aqui pelo apóstolo Paulo. Amém.